O Guia de Usados do Veículos e Velocidade traz mais um modelo de uma categoria praticamente extinta aqui no Brasil, os hatches médios. O vídeo de hoje é com este Golf 2.0 ano 2004. Esse modelo ele marcou época aqui no Brasil e foi sonho de consumo de uma geração. Então, se tu gostar desse vídeo, não te esquece, te inscreve aqui no canal e também ativa o sininho. E encontra o Veículos e Velocidade nas outras redes sociais, o Facebook e no Instagram. E eu também não posso me esquecer de agradecer o meu amigo Cristiano, que está nos emprestando esse Golf para a gente fazer esse vídeo. Para falar desse Golf, a gente vai voltar a 1998, quando a Volkswagen trouxe esse modelo aqui para o Brasil. Novo Golf, motor com 100, 115 ou 150 cavalos. Ainda como importado, ele chegou aqui na quarta geração, aquela que se chama de MK4. Só que esse Golf aqui, como importado, durou pouco no Brasil, porque já em julho de 99, a Quatro Rodas apresentou o Golf Nacional, fabricado com essa carroceria. E foi com essa cara aqui que o Golf ficou até 2007 para 2008, quando recebeu um facelift, ganhou frente e traseira novas. Mas isso só teve aqui no Brasil, porque na Europa outras duas gerações se passaram nesse tempo, enquanto que o Golf brasileiro acabou ficando com essa mesma carroceria. E é desse intervalo de 99 até 2007, este Golf aqui, que a gente vai falar no vídeo de hoje. O visual sóbrio, de linhas retas, sem firulas, dão um estilo e uma personalidade próprias para esse carro. Tanto que ele não envelheceu. E hoje, mesmo anos depois, a gente olha de longe e sabe que é um Golf. O Golf dessa época teve 3 motores. 1.8 turbo do GTI e de uma rara série Sport e 1.6 e 2.0 do restante da linha. Foram várias séries especiais, Generation, Flash, Black and Silver, mas os mais comuns são os da linha 1.6 ou 2.0 e ainda o Comfortline. Esse aqui é o Golf 2.0. É muito difícil diferenciar um Golf mais top de um mais básico. A única diferença é que nas versões 1.6 mais básicas, este friso aqui não era na cor do carro. Outro detalhe que não vinham na cor do carro eram os espelhos retrovisores, o friso da lateral e as maçanetas. E alguns desses carros também não tinham rodas de liga leve, eles vinham com calotas. Esse aqui está equipado com uma roda de liga leve de 16 polegadas, que inclusive é até mais bonita do que as que a gente viu também de 5 pontas. Essa aqui é mais estilosa. Esse carro é de uma época em que ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas era coisa de carro de luxo. E em muitos deles a gente não tinha, por exemplo, os vidros elétricos. Eu mesmo cheguei a ver Golf com vidro manual aqui na frente. Nesse carro a gente tem um kit bastante completo. Os 4 vidros são elétricos com simples toque. O espelho retrovisor é elétrico. Ele tem a direção hidráulica e tem o ar-condicionado. Só que aqui a gente tem um plus. O ar-condicionado, ele é o chamado Climatronic da Volkswagen. Ele é um ar-condicionado digital. E foi um dos primeiros carros aqui no Brasil a oferecer esse tipo de equipamento que só agora está ficando mais comum. Um dos primeiros carros a oferecer uma chave canivete foi justamente o Golf. E eu sempre achei o acabamento desse carro um dos melhores, superior, por exemplo, ao dos concorrentes Chevrolet Astra e Fiat Brava. Só o estilo da Fiat, que veio depois, é que chegou nesse nível. Mas a gente tem aqui um painel, inclusive, suave ao toque, em uma época que sequer a gente imaginava que isso iria ser comum, como é hoje em dia. O acabamento dos botões, o encaixe de todas as peças aqui no painel, todos os itens, eles são muito bem encaixados e o acabamento é bem feito. Ele realmente ficava num padrão acima dos rivais. E outro destaque estava aqui no cluster. Esse painel que veio primeiro no Passat, depois veio para o Golf, aí se popularizou na linha do Gol e da Paraty. Eu acho ele sensacional e para mim é uma obra de arte. Ele é simples, mas ele é muito bonito. Eu sempre gostei dessa iluminação azul com ponteiro vermelho.
vermelho. Para mim que tive Gol e Paraty justamente por causa dessa iluminação, eu acho sensacional. E agora a dica para tu que está procurando um carro desses aqui usado. A primeira dica é prestar bem atenção nos difusores de ar, no encaixe dessas peças, ver se não tem nada quebrado, porque esse conjunto aqui do acabamento, ele quebra com uma certa facilidade. E isso, depois, para encontrar outro para substituir, é muito raro, e quando se encontra em algum desmanche ou em uma peça nova de estoque antigo, ela custa bem cara. E um outro detalhe é esse aqui, ó, o porta-copos. Encontrar um Golf com um porta-copos inteiro como esse aqui é algo muito raro. Se o teu Golf ou o Golf que tu tá olhando tem esse equipamento inteiro ainda, cuida bem dele, porque é bem difícil e bem caro quando se encontra. Outro detalhe está aqui no seletor do farol, porque ainda que o carro seja bem cuidado, ele desgasta um pouco essa tinta preta e acaba deixando branco e transparecendo a luz laranja. Dá uma ideia de carro já bem usado, ainda que ele não seja. Então isso aqui é interessante. Se o teu Golf ou o Golf que tu tá olhando tem ele todo pretinho que nem esse aqui, olha, realmente é porque o carro foi bem cuidado. Agora, a posição de condução do Golf, ela sempre foi bem esportiva. O painel, ele de certa forma é voltado aqui para o motorista. O banco tem regulagem de altura, inclusive foi um dos primeiros carros a contar com esse equipamento. Tem abas aqui na lateral que nos apoiam bem. Deixa esse carro realmente com uma experiência de condução que era diferenciada para a época e até hoje é algo que marca quem dirige um Golf. Para os carros dessa época, início dos anos 2000, o espaço aqui atrás ele era adequado e o conforto também. Os bancos apoiam bem, a porta grande, também me deixa aqui atrás com bastante espaço entre o banco da frente e as pernas do ocupante. O conforto era bom e de certa forma a gente consegue ver o painel e o para-brisa por cima dos bancos da frente. É uma característica dos carros da Volkswagen, Gol e Paraty tinham muito isso. E tem algumas amenidades aqui atrás. A gente tem inclusive uma luzinha para os ocupantes traseiros, tem o encosto de cabeça, o que nem sempre foi algo presente nos carros dessa época, e o cinto traseiro, inclusive ó, de 3 pontos e retrátil. Tinha muito carro nessa época aqui em que o cinto ficava solto aqui atrás, mas aqui no Golf esse conforto já estava disponível. Agora, de volta para fora do carro para falar do motor desse Golf. Muitos donos desses carros reclamavam, de certa forma, da falta de potência do motor 1.6. Nesse aqui 2.0, a gente tem uma condição muito melhor. E agora a gente vai dar alguns detalhes sobre o que está aqui embaixo do capô. O motor 2.0 gera 116 cavalos de potência com 17,3 kgfm de torque. O consumo desse carro, de acordo com a ficha técnica, é de 8 km com litro dentro da cidade e 13 km com litro na estrada. Mas o dono desse Golf aqui me disse que já chegou a fazer 16 km com litro na estrada, andando com ele em uma marcha bem tranquila, indo para o litoral aqui do Rio Grande do Sul. Agora a parte ruim. Quando esses carros começaram a ficar baratos, caíram nas mãos de muitos donos que não tinham condições de manter. A primeira dica é trocar a correia dentada desse motor, já que ele não é com corrente, ele é com correia no comando. Outro ponto que exige atenção aqui no Golf é justamente o motor de arranque dele. Muitos donos reclamam que já precisaram fazer o reparo nesse motor de arranque, e o sintoma é quando, ao virar a chave, a gente sente que o arranque está um pouco pesado, já é um indício desse problema. E uma outra coisa que exige atenção é quando o bloco é em alumínio, principalmente nos primeiros Golf ainda importados. É o chamado Golf 1.6 SR. Quando esse bloco é em alumínio, o mecânico ele precisa ser realmente experiente, porque se ele precisa desmontar algum componente, na hora de apertar um parafuso, ele tem que obedecer o torque máximo que é especificado para esse motor. Se ele aperta demais, a rosca desgasta e aí sim, meu amigo,
o prejuízo é grande. A suspensão sempre garantiu um comportamento dinâmico excelente para o Golf. Tanto que quando eu dirigi um pela primeira vez, lá em 2003, era um Golf 2001 1.6 e olha, demorou até eu achar outro carro que se comportasse da mesma maneira. Mas isso também cobrava o seu preço, porque as buchas e as bieletas se desgastavam com facilidade e isso é um problema crônico no Golf. Outro defeito que aparece no Golf é nas homocinéticas, que é a peça que transfere a força do motor para cá, para as rodas. O sintoma é o seguinte: quando a gente vira as rodas e arranca com o carro, a gente começa a ouvir alguns estalos. E é justamente esse o sintoma principal. Essa é uma peça que exige substituição. Aí não tem conserto, meu amigo, só trocando mesmo. E normalmente, se ela já está dando defeito num lado, em seguida vai dar do outro. Então aí, o ideal é sempre trocar as duas homocinéticas. Já os freios desse Golf, esse é um show à parte. Eles são a disco nas 4 rodas, na frente inclusive com um disco ventilado. Mas aqui atrás, como eu disse, também tem disco. Aqui o disco era sólido, até um pouco menor. Com certeza um freio a disco nas 4 rodas freia com mais qualidade do que se o conjunto traseiro aqui do Golf fosse a tambor. Mas eu já falei demais, hora da gente dirigir o Golf. Então, bora lá. Inclusive, como tá bastante calor aqui, eu não vou querer suar de novo. Eu vou aproveitar esse ar climatrônico aqui e vou botar um barulhinho aqui, porque senão a gente vai passar calor aqui dentro. Vou diminuir aqui só para não ficar com tanto ruído aqui dentro. É muito interessante a gente poder dirigir um Golf hoje, em 2021, um carro 2004. Como eu falei, é quase como uma volta ao passado, porque andar nesse carro aqui, o volante fica bem centralizado, fica bem voltado para o motorista, é uma experiência muito interessante. E a gente agora vai experimentar ele um pouquinho aqui dentro da cidade, mas em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, que para um carro 2004, a gente tem uma suspensão até bastante firme, andando ainda aqui no paralelepípedo. Ele é um carro que foi bem conservado ao longo do tempo e envelheceu bem, porque o único ruído que a gente está ouvindo aqui é desse som, que é um pouco aftermarket, né? Que é um som colocado. Nessa época não era muito comum a gente ter os sons de fábrica e também daqui dos difusores de ar. Fora isso, o carro está muito bem construído e muito firme. É um carro que fica gostoso de andar. Vamos ver depois no asfalto e na estrada como é que ele se comporta. Bom, e nada melhor para experimentar um Golf ainda 2.0 do que na estrada. A gente está aqui na Freeway, vai ser uma voltinha bem rápida, porque eu também não vou abusar da boa vontade do Cristiano, que já está nos emprestando o carro para poder fazer esse vídeo e poder experimentar um pouco do Golf. Mas assim, ó, de imediato a gente tem que falar do motor 2.0, que tem um torque em baixa rotação muito instantâneo. Parece que o carro está sempre disposto e ao mesmo tempo, como ele é dócil, se eu reduzir agora para a quarta, ó, eu aperto e ele já começa a andar rápido de uma maneira bem suave. Eu vou mostrar isso depois que eu fizer o retorno aqui para a gente poder voltar para a área central aqui de Porto Alegre. E aí, em seguidinha, eu já vou precisar fazer uma retomada para a gente poder voltar aqui para a Freeway. Fazendo o retorno, em segunda, vamos esticar um pouco, 60, 80 km por hora, 40 mil giros agora em terceira, 100 km por hora. Olha como acelera rápido esse carro, realmente é muito bom, muito gostoso de andar. 110, até me passei um pouco, vamos voltar para o 100. Olha, é assim, ó, ele mescla duas coisas, é muito legal esse Golf, porque ele ao mesmo tempo que muitas vezes a gente nem percebe que ele está ganhando velocidade, ele está acelerando e está andando mais rápido. Então é muito interessante o quanto esse motor 2.0 é elástico, que em 2 toques, né, uma apertadinha no acelerador, faz a gente retomar a velocidade. E o principal do Golf é realmente o acerto de suspensão e de estabilidade que esse carro tem, que mesmo com alguns anos depois, segura firme aí, Cristiano, ele nos permite que a gente faça uma guinada e ainda assim é um carro muito estável e muito grudado no chão. A gente sente que o carro dá uma leve oscilada,
mas ao mesmo tempo ele continua muito grudado e muito firme no chão. Precisa ter muita confiança mesmo no carro para poder fazer isso que eu fiz agora, né? De jogar ele para um lado assim de uma forma muito rápida. Mas eu sabia que o Golf ia tirar de letra, porque ele é muito gostoso e ele sempre teve essa característica de ter uma suspensão muito bem assentada, muito bem posta no chão. Mantém o carro com todas as rodas sob controle e sempre pronto para atender o motorista. No mais, ele é um carro que tem uma pegada ainda esportiva, porque ele de certa forma tem um certo ronquinho que nos agrada para andar, nos estimula a acelerar e a andar um pouco mais ligeiro. Dirigir o Golf é realmente uma volta há alguns anos, até por coincidência tem um Golf novo aqui do nosso lado para a gente poder, né, contemplar um pouquinho. Mas é realmente uma volta há alguns anos, numa época em que os carros tinham mais essência naquilo que eles eram. Esse aqui é um carro hatch, médio, é um carro com apelo esportivo, com um perfil de condução mais esportiva, e é justamente essa a proposta do carro. Ele não quer ser uma coisa que ele não é. Por exemplo, a gente está nessa onda aí de SUV crossover, que na verdade não sai do asfalto, e que na verdade é tudo e não é nada. E aqui não. Aqui a gente tem um carro com uma pegada esportiva. Outra coisa que o Golf tem que é muito legal e depois se tornou uma característica dos carros da Volkswagen é esse câmbio aqui. Ele é um câmbio muito macio, muito gostoso de dirigir. Eu posso com uma suavidade muito grande fazer a passagem das marchas. E ele tem um engate ainda muito preciso. Apesar dele ser um carro com 140 mil quilômetros, olha só, vamos de novo, ó. Reduzindo aqui de quinta para quarta, ele aumenta o giro e eu aperto um pouquinho no fundo, já sinto o 2.0 crescendo, velocidade ganhando aqui no painel, e a gente consegue acelerar de volta o carro e fazer ele ganhar velocidade. Olha, em alguns toques a gente começa a andar rápido com ele, e depois que a gente anda, que a gente acelera um pouquinho, a vontade que dá é de seguir fazer ele acelerando e seguir mantendo ele em alta velocidade, porque é realmente um carro que nos pede, é um carro que nos convida para andar mais rápido. E é um Volkswagen, né? O Volkswagen sempre teve esse apelo, sempre teve esse detalhe, essa pimentinha, assim, essa característica peculiar de ser um carro com uma dirigibilidade diferenciada em relação aos outros. Ele sempre teve algo um pouco diferente do que os outros carros. Então, o Golf, ele é a expressão máxima dessa sensação que a Volkswagen sempre nos passou, de ser um carro com um toque de esportividade que a gente teve. A posição de dirigir é muito boa, eu gosto de dirigir com um banco um pouquinho mais alto, eu consigo levantar o assento, os espelhos são bons, o da esquerda maior que o da direita, mas o para-brisa é grande, ele nos dá uma área envidraçada boa, inclusive aqui na lateral ele nos dá essa área envidraçada bem grande, então a gente consegue uma visibilidade muito boa. Um outro detalhe, o espelho retrovisor aqui central, ele me mostra praticamente todo o vidro traseiro. Então o que acontece com isso? Eu não perco nada aqui atrás. Até posso ajustar, ó, melhorou. Eu consigo olhar todo o vidro traseiro aqui, coisa que em alguns carros isso não é possível, a gente só olha um pedaço do vidro. Então voltar no tempo e experimentar esse Golf aqui é algo que nos surpreende. Para fechar então, entrando aqui em Porto Alegre, eu vou me despedir do Golf do Cristiano, desejando que ele fique por um bom tempo com esse carro aqui, porque realmente esse aqui é um Golf diferenciado. É um Golf que foi muito bem cuidado, é um Golf de fino trato e que tem ainda muita história para contar. E certamente esse carro aqui já começa a não passar mais despercebido na rua, porque quem olha sabe que é um Golf, o carro continua com as linhas sóbrias, mas ainda assim muito estilosas dele. E é um carro que ainda chama bastante atenção e que é muito gostoso de dirigir. Show de bola. Tchau e até a próxima.